Eu acidentalmente expus o caso da minha irmã em um jantar em família e agora a família inteira está dividida. Gente, eu não queria ser a pessoa que destrói um Natal em família. Mas aparentemente, fui. E o pior, nem foi de propósito. Eu só falei o que achava que todo mundo já sabia, e agora minha família tá dividida no meio. Meu pai não fala mais com minha irmã, e minha mãe me chamou de cruel. Tô me sentindo como se tivesse jogado uma bomba no meio da sala e ninguém tivesse visto de onde veio. Para quem quiser contexto, segura aí, porque é longa. Desde pequena, minha irmã, vamos chamar de Luísa, sempre foi a preferida. Não no sentido maldoso, mas ela era a mais carismática, a mais inteligente, e a que sempre teve futuro. Eu? Sempre fui a irmã mais quieta, a que ficava na dela. E tudo bem. Nunca tive inveja, juro. Mas eu sempre soube que a Luísa vivia meio que no teatro. Sabe aquela pessoa que tem uma vida perfeita no Instagram, mas você mora com ela e sabe que não é bem assim? Ela casou com o Felipe há uns 5 anos. Casamento de Pinterest. Vestido branco rendado, cerimônia no campo, arroz jogado na saída, tudo. Aparentemente, o casal dos sonhos. Só que, eu sabia que não era. Por quê? Porque eu vi. Eu vi as mensagens. Eu vi as escapadas. Eu vi o jeito que ela escondia o celular quando ele chegava. E, por mais que eu nunca tenha metido o bedelho, uma parte de mim sempre ficou remoendo aquilo. Tipo, como ela conseguia viver com tanta cara de pau? E por que eu tinha que sorrir e fingir que estava tudo bem enquanto ela traía um cara que, sinceramente, sempre tratou todo mundo bem? Beleza. Aí chega o tal do jantar de Natal. Minha mãe caprichou: peru, farofa, arroz com uva passa, eca, vinho bom. A casa tava linda, todo mundo arrumado, rindo, clima gostoso. A Luísa chega com o Felipe, e todo mundo fica tipo casal perfeito chegou. A Luísa tá toda sorridente, se achando. Em algum momento, meu tio, aquele que sempre fala demais, solta uma piadinha tipo: ô Felipe, tá aguentando a Luísa mesmo? Mulher bonita dá trabalho, hein? Todo mundo ri. E a Luísa, com aquele tom irônico clássico dela, fala: o Felipe me aguenta porque ele sabe que sou fielzinha. Mano. Na hora, eu só soltei um tá bom. Silêncio. Todo mundo me olhou. E eu percebi tarde demais que tinha falado alto. Eu tentei rir, tipo brincadeirinha, sabe? Mas não deu. O Felipe olhou pra mim, depois olhou pra ela, e falou: como assim, fulana? Ela congelou. Ficou pálida. E aí ele repetiu: mais sério, como assim, meu nome? Que piada é essa? Nesse momento, meu cérebro começou a dar tilt. Eu pensei em mentir, pensei em rir de novo, mas algo dentro de mim travou. E eu falei. Falei que já sabia, há um bom tempo, que ela tinha um caso com um cara do trabalho, que vi mensagens, que ela já saiu escondida algumas vezes quando Felipe estava viajando. Minha mãe soltou o garfo. Meu pai levantou da cadeira. O Felipe ficou branco. A Luísa começou a gritar comigo. Que eu era invejosa, que eu sempre quis acabar com a vida dela, que eu era frustrada. E eu só sentei lá, parada, olhando para todo mundo, sem acreditar que aquilo estava acontecendo. Foi um caos. Felipe saiu da casa. Luísa chorando. Meu pai brigando com ela. Minha mãe me chamando de cruel por escolher esse momento. Desde então, a família virou uma zona. Meu pai cortou contato com a Luísa, disse que ela envergonhou a família. Minha mãe tá do lado dela e me bloqueou no WhatsApp. Felipe sumiu das redes. Eu tô aqui tentando entender se fui uma filha da P asterisco ou só a única que decidiu parar de fingir. Não sei nem o que quero ouvindo isso aqui. Só tô me sentindo muito sozinha. Não dormi direito desde aquela noite. Me sinto traidora, mesmo sabendo que falei a verdade. Alguém já passou por algo parecido? Eu precisava mesmo ficar calada? Eu destruí a família, ou só tirei a máscara de alguém que já estava destruindo por dentro?
Tô tremendo só de escrever isso. Se alguém responder, já agradeço. Depois que postei aqui, juro que fiquei horas atualizando a página, lendo cada comentário como se minha vida dependesse disso. E de certa forma, dependia, né? Às vezes a gente precisa que estranhos digam o óbvio porque os nossos já não conseguem. O mais bizarro é que uma parte de mim achava que minha irmã ia me ligar no dia seguinte, dizer que exagerou, tentar conversar. Mas não. Silêncio total. A casa dos meus pais parece dividida por um muro invisível. Meu pai me manda mensagens tipo "Você fez certo, ela precisa de limites", enquanto minha mãe age como se eu tivesse matado um cachorro da família. E o Felipe? Sumiu. O cara deletou o Instagram, saiu do grupo da família, e minha irmã se mudou para a casa da minha mãe. Ah, e o grupo da família no WhatsApp? Morto. Nem um bom dia com florzinha tem mais. 2 dias depois do jantar, recebi uma mensagem da minha prima, que é bem próxima da Luísa, dizendo: "Olha, eu sei que sua intenção foi boa, mas você escolheu o pior momento possível. Você devia ter falado com ela antes." Eu quase respondi. Quase. Mas apaguei a mensagem antes de enviar. Por quê? Honestamente, tô cansada de ser a boazinha compreensiva que sempre entende o lado do outro. Ninguém tá entendendo o meu. O que ninguém viu, ou fingiu que não viu, é que eu tô há meses carregando isso no peito. E não é só sobre o Felipe, sabe? É sobre anos de silêncio, anos de olhar minha irmã ser bajulada enquanto eu era a sombra. Sempre a que ajuda, a que escuta, a que é tão madura. Só que maturidade tem limite. E vou confessar uma coisa que me dói escrever: no fundo, eu acho que parte de mim quis que ela se ferrasse. Não porque eu odeio a Luísa, mas porque eu queria, só por uma vez, que alguém visse o que eu vejo. Que alguém dissesse: "Caramba, ela errou." E não: "Caramba, você falou demais." Desde o episódio, tenho repassado 1000 vezes o que podia ter feito diferente. E toda vez que penso nisso, me pergunto: se eu tivesse falado em particular com ela antes, ela teria parado? Ela teria confessado? Teria sido honesta com o Felipe? Duvido. Porque a Luísa sempre teve essa habilidade absurda de se fazer de vítima. De chorar e convencer todo mundo de que o mundo está contra ela. E no fim, talvez seja por isso que eu explodi. Porque eu sabia que, se não fosse ali, nunca seria. Mas agora, eu tô sozinha. Domingo, meu pai me chamou para almoçar. Foi estranho. A gente ficou meio em silêncio, ele me deu um abraço meio engasgado, e só falou: "Você só disse o que todo mundo devia saber." Mas mesmo assim, doeu. Porque parece que todo mundo foi atingido, menos ela. A Luísa tá na casa da minha mãe, postando selfie com legenda de indireta tipo "Só Deus pode me julgar" e a verdade dói, mas liberta, quando a única verdade é que ela destruiu um casamento e tá tentando sair como mártir. E sim, eu sei que expus tudo num momento péssimo. Mas, me fala, quando seria o bom momento para dizer que sua irmã tá traindo o marido? Essa semana, sonhei com a cena do jantar. De novo. Só que dessa vez, no sonho, era eu quem estava sendo confrontada. Todo mundo me olhava como se eu fosse um monstro, e a Luísa rindo no canto, de mãos dadas com o Felipe. Acordei chorando. Terapia? Sim, tô marcando. Já devia ter feito faz tempo. Mas mesmo com todo esse caos, uma coisa me bateu com força ontem à noite. Pela primeira vez, eu falei. Sem filtrar, sem suavizar, sem me esconder. E por mais que tenha dado merda, parte de mim se sentiu livre. Atualizaram: "Muitos de vocês disseram que eu fui leve demais com ela, talvez vocês tenham razão." Oi de novo, gente. Resolvi voltar porque, sinceramente, os comentários e demais que recebi me ajudaram mais do que qualquer conversa com alguém da família nos últimos dias. A maioria de vocês foi super compreensiva, obrigada mesmo, mas também teve muita gente dizendo algo tipo: "Você passou a vida toda engolindo coisa da sua irmã e ainda tentou amenizar o que fez. Por quê?" E olha, doeu ler isso. Mas foi necessário. Porque é verdade.
Essa semana foi um turbilhão. Depois do que aconteceu, eu meio que entrei num modo automático. Trabalhar, dormir, comer qualquer coisa e repetir. Só que ontem, tudo desandou de novo. Adivinhem? A Luísa postou uma foto no Instagram, tomando vinho com a legenda: renascer dói, mas é necessário. Gente! Essa mulher traiu o próprio marido, fez gaslighting no cara por anos, foi confrontada uma vez, e agora quer posar de fênix renascendo das cinzas? Mas o pior ainda estava por vir. O Felipe me mandou mensagem. Depois de semanas de silêncio, ele apareceu. Simples, direto. Podemos conversar? Só eu e você. Encontrei com ele num café aqui perto. E olha, o cara parecia outro. Olheira funda, magro, com um jeito meio perdido, tipo quem tá tentando manter a sanidade. A primeira coisa que ele falou foi: obrigado. Eu fiquei sem reação. Ele disse que, no fundo, sempre suspeitou de algumas coisas, mas nunca quis acreditar. Que já tinha ouvido boatos, visto uns comportamentos estranhos, mas se forçava a confiar nela. E que, se eu não tivesse falado aquilo, ele provavelmente teria continuado se enganando. Ele não quis muitos detalhes. Só perguntou: você tem provas? Eu disse que tinha visto mensagens um tempo atrás, mas que não tinha printado nem guardado. Só lembrava de partes da conversa, do nome do cara, coisas assim. E aí ele contou, ele já tinha ouvido o nome desse cara, um tal de Rafael, que trabalha com ela. Confirmou tudo. Depois de um silêncio enorme, ele soltou: sabe o que mais me dói? Ela ainda me fez achar que você inventou tudo. Sim, aparentemente, a Luísa contou para ele que eu era desequilibrada e tinha inventado por inveja. Disse que eu tinha problemas mal resolvidos com ela e queria sabotar o casamento feliz dela. O cara chegou a duvidar de mim por uns dias. Mas a ficha caiu quando ele conseguiu acesso ao iCloud dela, sim, gente, cuidado com o backup automático, e viu conversas antigas com o tal Rafael. Foi aí que ele decidiu sumir. Precisava de tempo. Ainda ama ela, ou amava, mas não tem mais volta. E então veio a pergunta que me desmontou. Você se arrepende de ter falado aquilo? Respondi que sim, e não. Por que me arrependo de ter escolhido aquele momento, mas não me arrependo de ter dito a verdade? A gente ficou ali, em silêncio. Duas pessoas esgotadas, num café meio vazio, dividindo uma dor que não escolhemos. No final, ele só disse: você me salvou de continuar vivendo uma mentira. Mas agora tem que cuidar de você também. Essa frase me acompanhou o dia inteiro. À noite, minha mãe me ligou. Primeira vez desde tudo. Pensei que fosse um sinal de paz. Mas não. Ela estava fria, distante. Disse que a Luísa teve um colapso emocional e que eu precisava pedir desculpas por ter exposto tudo daquela forma. Fiquei muda. Literalmente muda. Só consegui dizer: ela teve um colapso depois de trair por 2 anos e ainda mentir sobre mim para ele? E você quer que eu peça desculpas? Minha mãe desligou na minha cara. E quer saber? Pela primeira vez, não doeu tanto quanto eu achei que doeria. Acho que comecei a entender algo que nunca tive coragem de enxergar. Talvez minha mãe tenha passado a vida toda protegendo a Luísa porque via nela o reflexo das escolhas que queria ter feito. E eu? Eu era o lembrete da vida real. Da responsabilidade. Do silêncio. Cansei. E sei que ainda vem mais por aí. Mas hoje, pela primeira vez, não me sinto culpada. Me sinto cansada, sim. Mas em paz por ter dito a verdade. Atualizar 2. Acho que finalmente entendi que todo mundo tá buscando algo aqui, e não é justiça. Oi, gente. Passei uns dias fora de rede social porque as coisas não pararam de acontecer. Se vocês acharam que depois de eu ter falado a verdade as coisas iam se acalmar, não, nada disso. A situação só piorou. Primeiro, vou contar que eu finalmente consegui uma conversa com a Luísa. Ela me mandou uma mensagem dizendo que queria falar comigo como irmãs, e eu pensei:
Ok, chegou a hora de tentar entender o lado dela. Quando nos encontramos, a conversa foi, de certa forma, tensa, mas também reveladora. Ela estava numa defesa absurda o tempo inteiro. Começou dizendo que eu tinha destruído a vida dela e que ela estava tentando consertar as coisas com Felipe, mas eu fui a pessoa que fez tudo desmoronar. Eu ainda não entendi se ela realmente acha que é a vítima ou se ela é simplesmente tão boa em manipular a narrativa que nem percebe o que está fazendo. Ela disse que estava tentando salvar o casamento, mas que eu, ao expor tudo, tinha acabado com qualquer chance disso acontecer. Eu fui direta, como nunca fui antes. Falei que, na verdade, ela tinha acabado com o casamento há muito tempo, e que o Felipe estava só vivendo numa mentira, como todos nós estávamos. A gente se olhou e, por um segundo, eu vi algo no rosto dela, um arrependimento real, ou pelo menos uma percepção de que a fachada estava ruindo. Mas logo passou, e ela voltou ao modo defesa. Foi aí que ela soltou a bomba: eu não traí o Felipe só com o Rafael. Eu também fiquei com mais 2 caras. Na hora, eu não sabia se eu devia rir ou chorar. Como assim mais 2 caras? Mais 2? Essa mulher tem a cara de pau de vir falar de arrependimento e ainda contar mais coisas. Eu fiquei em choque, sem reação. E então ela fez a coisa mais ridícula de todas, ela me pediu ajuda. Por favor, não conta pro Felipe sobre esses outros 2. Eu tô tentando fazer ele ficar. Ele me ama. Só preciso que ele me perdoe. Eu, honestamente, não sabia se eu devia gritar ou ficar em silêncio. Acho que escolhi a segunda opção. Porque, depois de toda a hipocrisia, de toda a mentira, ela ainda estava me pedindo para ser cúmplice. Eu me levantei, dei um abraço de despedida, e falei: Você quer que eu minta para ele mais uma vez? Eu não sou sua cúmplice, Luísa. Eu nunca fui. Ela não disse nada. Só ficou ali, parada, enquanto eu me afastava. Acho que ela já sabe que não vai mais contar com o meu silêncio. E, sinceramente, não me sinto culpada por isso. Mas o pior veio depois. Na mesma noite, o Felipe me ligou. Dessa vez, a conversa foi um pouco diferente. Ele estava mais calmo, mais controlado. Eu estava meio em choque ainda, e ele perguntou diretamente: Você sabia de todos esses caras? O Rafael, os outros 2? Porque eu sei que você sabia de algo, e sei que você estava tentando me proteger, mas não me contou tudo. E agora? Como responder? Eu não sabia. Como contar para ele que sua esposa não era apenas infiel com um cara, mas com 3? Que a Luísa não estava só enganando ele, estava brincando com ele e com todos nós o tempo todo. Eu respirei fundo e disse, com toda a sinceridade que consegui reunir: Eu sabia de um. O Rafael. E foi isso que eu contei para você. O resto foi uma surpresa para mim também. Ele parecia devastado, mas de um jeito mais profundo do que antes. Não era só sobre a traição, mas sobre como tudo ao redor dele estava desmoronando. Ele me agradeceu por falar a verdade, mas não sabia o que fazer com a situação. Falou que precisava de tempo, que não sabia mais se queria continuar o casamento, que ainda amava a Luísa, mas não sabia como reconstruir a confiança. E foi aí que, no meio do silêncio, eu me dei conta de algo. Essa história toda não é sobre mim. Não é sobre a Luísa. Não é nem sobre o Felipe. Acho que o maior problema é que todos nós estamos tentando encontrar algo, uma verdade, uma desculpa, uma forma de consertar o que não pode ser consertado. Eu queria justiça, mas o que vi, conversando com todos esses envolvidos, é que não há justiça possível aqui. Existe apenas uma busca desesperada por salvar algo que já foi quebrado. Eu queria pedir desculpas a todos vocês que comentaram que fui muito leve. Eu realmente tentei ser mais compreensiva do que devia, mas, no fundo, a única pessoa que eu estava tentando proteger era a Luísa. Não era o Felipe. Não era minha mãe. Era ela. Porque, como disse meu pai, família não deve se trair. Eu me sinto meio que fora de lugar em toda essa história.
Como se, de algum jeito, eu tivesse cumprido uma missão. Mas ainda não sei se foi a missão certa. O que eu sei agora é que não posso mais viver tentando consertar as coisas para os outros. Agora, estou focando em me consertar. Não é o que eu esperava, mas é o que eu preciso fazer. Atualizar 3. A verdade me libertou, mas não da forma que eu imaginava. Oi de novo, pessoal. Depois de algumas semanas, eu voltei para dar o que parece ser a última atualização sobre essa confusão toda. Eu sei que muitos de vocês estão esperando por uma grande revelação, algo como a Luísa se redimiu e o Felipe e ela viveram felizes para sempre. Infelizmente, nada disso aconteceu. Mas, mesmo assim, sinto que agora entendi tudo o que precisava entender. Depois daquela conversa com a Luísa e o Felipe, as coisas só pioraram mais um pouco. Não tem como voltar atrás, não tem como consertar tudo o que foi quebrado. A Luísa, como era de se esperar, não se desculpou. Nem com o Felipe, nem comigo, nem com ninguém. Ela ainda está tentando convencer todo mundo de que foi uma fase, que ela errou, mas que não é uma pessoa má. A narrativa dela continua sendo a mesma, vítima das circunstâncias, a mulher que não sabia o que fazer. Mas a grande reviravolta veio depois de um encontro com meu pai. Sim, ele finalmente me procurou depois de dias de silêncio. E o que ele me disse foi algo que me fez finalmente entender onde estou na história. Ele se sentou comigo, olhou nos meus olhos e disse: Eu sei que você fez o que achou certo, filha. Mas, acredite, às vezes fazer a coisa certa não significa que tudo vai se resolver ou que você vai ser a pessoa boa no final. Você vai ficar sozinha nesse processo. Não agora, talvez. Mas no futuro, sim. Aquilo foi como um balde de água fria. Eu senti um aperto no peito, porque sabia que ele estava certo. Ele não estava me dizendo que eu estava errada, ele estava apenas me alertando sobre o custo de ser honesta demais. O tempo passou, e o Felipe realmente tomou a decisão que todo mundo sabia que ele ia tomar. Ele e a Luísa se separaram. Não foi uma separação dramática nem cheia de vingança. Pelo contrário. Eles ainda se falam, ainda tentam manter algum tipo de relação amigável por causa da história deles, mas o casamento acabou. O Felipe tem tentado reconstruir sua vida, e eu acho que ele vai conseguir, eventualmente. Ele me mandou uma mensagem alguns dias atrás, agradecendo novamente por ter falado a verdade. Ele disse que agora as mentiras eram o maior peso, e que ele precisava se afastar para realmente conseguir curar tudo o que aconteceu. A Luísa? Bem, ela ainda está com a narrativa de que está tentando melhorar. Ela foi atrás de terapia, e, de alguma forma, isso me dá um pouco de esperança de que, algum dia, ela consiga olhar para dentro de si mesma. Mas, se sou sincera, sei que não é minha responsabilidade. Eu fiz a minha parte. Eu não sou responsável pelo arrependimento dela ou pela dor que ela causou. Agora, o mais interessante de tudo isso, minha relação com minha mãe. Nossa, o que dizer? Por um tempo, ela ficou completamente do lado da Luísa, como eu já imaginava. O que eu não esperava é que ela fosse me afastar ainda mais, como se eu fosse a pessoa errada por ter exposto a verdade. Mas, à medida que o tempo foi passando, ela foi começando a ver as coisas de outra maneira. Talvez não tenha sido por completo, mas pelo menos eu senti que, em pequenos momentos, ela começou a reconhecer que, mesmo com todo o sofrimento, eu não estava errada. Por fim, algo que ninguém me disse, mas que eu aprendi por mim mesma, a verdade, quando dita na hora errada, pode realmente destruir. Mas ela também pode ser a única coisa que te faz dormir à noite, sabendo que você foi fiel a si mesma. E, sim, eu paguei o preço por isso. Paguei com o afastamento de algumas pessoas que eu amo, com a rejeição de quem deveria me apoiar e com a dor de ver minha irmã se afundando em um buraco sem fundo. Mas eu também ganhei algo. Eu ganhei coragem. Coragem para ser quem eu sou, sem medo de expor a realidade. Coragem para parar de tentar agradar todo mundo e começar a viver a minha própria vida. Se eu fosse voltar atrás, talvez não tivesse feito tudo da mesma maneira, mas não me arrependo de ter falado. No final, é a única coisa que realmente importa. A vida segue. Eu sigo. E,
Mesmo com tudo o que aconteceu, hoje eu sou mais forte do que antes. Acho que o grande aprendizado disso tudo foi esse. Às vezes, a verdade não vai te fazer popular, não vai te dar o final feliz que você imaginava, mas ela vai te fazer livre. E é isso que, no final, realmente importa. Bom, por enquanto é isso. Obrigado a todos que comentaram e apoiaram. Talvez, algum dia, eu consiga ter uma relação saudável com minha irmã e minha mãe de novo. Talvez não. Mas, seja o que for, agora é a minha vez de focar em mim. Vou deixar vocês por aqui com uma última reflexão. Não tenha medo de ser a pessoa que diz a verdade, mesmo quando ninguém mais tem coragem. No fundo, é isso que vai te salvar.